Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 10, na parte final do capítulo, Instruções dos Espíritos, e hoje vamos ver o item 17, que é uma mensagem do Espírito João, bispo de Bordeus. Não é João Evangelista, nem João Batista, não. João, bispo de Bordeus. Foi recebida, provavelmente, Bordeus, porque não diz aonde. Não pode, porque temos várias mensagens que foram recebidas em Bordeus. Mas não podemos cogitar disso, porque só diz que é bispo de Bordeus, não diz que a mensagem foi recebida em Bordeus. Então, nos eximemos de trazer aonde foi recebida. Em 1862, nos diz então o bispo João. O que foi aqui bispo, não é? Porque lá do lado de lá não somos nem bispos, nem outras coisas de títulos deste mundo, não é? Ele nos diz assim, e continuamos falando sobre a indulgência, que é sabermos trabalhar o perdão com doçura, não é? Na mais pura expressão de caridade, com os outros e também conosco, não é? Ele nos diz assim: sede indulgentes para com as faltas de outrem, de outras pessoas, quaisquer que sejam as faltas. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Já vimos isso, não é? Em outra mensagem, mas nunca é demais ouvir. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência, né, desse perdão, para convosco, pois dela usastes da indulgência para com os outros. Então, é aquela máxima, fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. E ele continua dizendo, olha que interessante, sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança. Os fortes aqui não são fortes musculosos, são fortes morais, certo? Aqueles que já têm uma força moral para enfrentar esse desafio. Porque perdoar é um desafio, não é? Tanto a si mesmo quanto ao próximo. E ele diz, então, sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança. Ou seja, diante do erro, vamos lá, vamos prosseguir. Caímos, vamos levantar e vamos nos arrepender, sendo a nossa falta, não é? E vamos trabalhar a reparação. Sendo o outro, vamos entender que ele é humano e também vai errar. E assim como nós queremos ser perdoados, devemos estender isto ao outro também. Isso aos mais fortalecidos moralmente. Fortificai os fracos. Então, ele fala dos fortes e dos fracos. Aos fortes, ele diz para que os encorajemos à perseverança, assim sustentando-os na caminhada. Aos fracos, moralmente falando, não é? Fortificai, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Às vezes é difícil para a pessoa orgulhosa reconhecer que errou, porque o orgulho, ele é um vício moral que tem uma grande dificuldade em enfrentar o que julga ser fraqueza, o que julga ser uma desqualificação para a criatura. E o erro, para o orgulhoso, é uma desqualificação para a sua pessoa. Então vejamos a delicadeza que ele diz. Fortificai os fracos em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento.
Então, não, eu ainda não estou reconhecendo que errei isso tudo, não. Mas você reconhece que errou alguma coisa? Então, aí é nós fortalecermos. O fraco é assim, mas qualquer coisa que você já reconheça, né, no caminho da avaliação do que foi feito em termos de livre-arbítrio, já é um bom caminho. Então, fortalecer nesse sentido. Se você perceber alguma coisa, por menor que seja, que precisa ser reconhecida, e revista, e refeita, e reparada, isso é um bom caminho. Mostrai a todos, aos fortes e aos fracos, a todos, o anjo do arrependimento estendendo sua asa sobre as faltas dos homens e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. E não pode ver porque o anjo do arrependimento vela. Ele faz isso com quem? Com todos aqueles que se arrependem. Porque o arrependimento, uma criatura que erra e não se arrepende, é diferente da criatura que erra e se arrepende. Porque a criatura que se arrepende, ela já está, então, mirando a reparação. Eu estou arrependido, eu preciso reparar o mal que fiz. Quero reparar o mal que fiz. O anjo do arrependimento favorece, ocultando. Vamos imaginar aqui, nós encarnados. Parte de nós reencarnamos arrependidos, querendo melhorar. Na verdade, todos nós, em menor ou maior grau, alguns querem reparar pouca coisa, porque é o que diz, não é? Deus já está reconhecendo assim, quer reparar alguma coisa? Vamos lá, vamos melhorar. Progresso é lei. Então, sobre a falta que eu me arrependo e quero reparar, eu volto e, disposto, não é, a essa reparação, vem o anjo e oculta. Porque uma pessoa arrependida que quer reparar, ela não carrega em si, ou não carrega em traço, não carrega em si essa culpa. A culpa. Porque ela está arrependida. Ela quer reparar. Culpa é inútil. Culpa não constrói, culpa não repara. E muitas vezes a culpa pode ser um parcial arrependimento. Eu me arrependi, mas se eu me arrependi, eu tenho que abrir espaço para reparação. Se eu ficar com a culpa, eu vou para a penitência. Não me permito reparar, porque eu tenho que sofrer. É uma questão muito delicada e que nós vemos muito acontecer com muitos seres humanos. Pessoas que, na verdade, podem ter se arrependido, mas não o suficiente para terem aberto mão da culpa. Ora, a culpa, o que traz? Nada, não constrói. Repito, porque é importante repetir. Só nos coloca no sistema de penitência. Vamos lá, só sofrer. Mas a pessoa parece que se sabota. Parece que está sempre puxando o próprio tapete. E às vezes está mesmo, porque se sente culpada. E aí não abre espaço para reparação. O arrependimento corta o mal pela raiz. Espera aí, eu estou arrependido, eu quero reparar. E essa culpa vai ser o quê? Uma pedra de tropeço. Ela não vai me dificultar a minha reparação. Isso é muito importante. A gente vê que praticamente... Mas a pessoa não fez nada de errado porque ela não se permite ser feliz. Cadê a asa do anjo do arrependimento jogando o véu e não permitindo que seja visto? Porque fica quase que patente. Quem é que se sente culpado? Alguém que errou, né? E errou feio. E a culpa vem com aquela marca, porque uma autossabotagem crônica, a pessoa não está bem com ela, não é mesmo? Então precisamos pensar bem sobre isso.
Página errada, para virar para cá. Então, vamos lá. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo esse anjo sua asa branca sobre as faltas dos homens e velando-as, escondendo-as. Porque homens, não vamos esquecer, são os encarnados, não é? Escondendo-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. O outro encarnado. Os desencarnados podem perceber, ele está falando para nós aqui. Para nós aqui. A codificação foi trazida para os encarnados, ok? Lá no mundo espiritual tem outras coisas. A codificação foi trazida para nós, para encarnados. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai e não esqueceis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra, ou seja, o compromisso que está nela. Então, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós estamos assumindo um compromisso de perdoarmos o outro e, na medida do nosso perdão, é que Deus vai nos perdoar. Isto é um compromisso. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa, certo? Então, nem tira nem dá, liga nada a lugar nenhum, certo? A recompensa não pode ser paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Não dá, porque você imaginou? A gente pede para esquecer, Senhor, esquece as ofensas. Aí o outro que me ofendeu pede a mesma coisa. Ah, não, Senhor. Ah, não. A dele o senhor não pode esquecer, não. O senhor viu o que ele me fez? Como é que o senhor vai esquecer a ofensa dele? Só porque ele pediu? E a nossa? Para quem a gente fez? Será que essas pessoas também ficariam satisfeitas que Deus perdoasse as nossas ofensas sem que nós as reparássemos? E será que a nossa consciência ia ficar bem que fosse apagado? Porque a nossa consciência, ela é muito severa. Ela não fica bem, ela não fica em paz. A paz é a maior recompensa que a nossa consciência recebe quando nós, após o arrependimento, trabalhamos a reparação. Paz de consciência. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nessas faltas, não mais cairdes. A força necessária para entrar no novo caminho, o caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. É a operação casada. Operação casada é aquela que tem isso aqui, mas não pode faltar aquilo ali. Então, o arrependimento está casado com a reparação, certo? Então, ele diz que nesse pedido que nós fazemos na prece do Pai Nosso, pedindo as graças de Deus para que não caiamos de novo nas nossas faltas, pedimos também a força necessária para entrar no novo caminho, o caminho da submissão e do amor. Submissão a quem? A Deus. No qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Então, é o que vem depois.
A gente tem o arrependimento e soma, então, a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Então, assim como tem o anjo que vem sobre nós, estendendo quando nós nos arrependemos, também quando o outro se arrepende, é justo que nós também estendamos esse véu do esquecimento. Mas ele coloca uma coisa muito interessante, que nós tínhamos até pensado sobre isso no outro dia. Esse véu, frequentemente, que nós às vezes estendemos no nosso processo de perdão, é bem transparente, ou seja, não é opaco, porque aqui ele diz assim, quando ele diz estendendo sua asa branca é opaca, não dá para ver do outro lado da asa branca, não é uma asa transparente, é uma asa branca. Aqui ele fala do véu. Não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Ou seja, a gente esqueceu até a página 2. Daqui a pouco, não, olha só, ó, aquilo que você me fez. Olha lá. Então, esqueceu? É transparente. Estou vendo, eu joguei o véu, mas estou vendo embaixo dele. É bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes a esses que se arrependem e querem reparar, né, e chegam até nós, levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis. Nossa, esse voz é danadinho, né? Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substituir a cólera que conspurca, né, que contamina, pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável que Jesus nos ensinou. Pregai como ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra, Jesus, visível aos olhos do corpo. E como a prega ainda, a caridade ativa. Então, ele pregou quando esteve aqui há 2000 anos e ainda prega, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, Jesus. Marchai sobre os seus passos, os passos que Jesus nos ensinou, as suas lições. Eles, os passos de Jesus, vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, como Jesus, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, porque a cruz não é de isopor, não é? É uma cruz de provas e de expiações. É uma cruz bastante desafiadora. Escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No cume, acima do monte, está a glorificação. Lindíssimo, lindíssimo. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso Calvário. No cume está a glorificação. É interessante como nós somos pequenos, né? Porque quando eu vi aqui o item 17, depois do 16, que hoje, não é? Fui estudar aqui o 17, eu pensei assim, outra mensagem de indulgência. Quando então no início ele começa dizendo um pouco do que tinha dito acima, eu disse assim, vou passar rapidinho. Só vou ler. Possível. Riqueza. É uma coisa assim que a gente não sabe qual é a mensagem. É uma que a gente diz assim, gente, que demais. Aí vem a próxima e você diz assim, não, mas essa é mais. Aí vem uma outra e diz, não, essa é top. Impressionante. Impressionante. Projeto quase 15 minutos. Amanhã estaremos de volta. O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.